Olá, eu sou a Flávia Torres, este é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. Hoje a nossa conversa é com a Marjorie Vanucci. Ela é fonoaudióloga, educadora em saúde e criadora de conteúdo digital. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2017 e transformou a sua vida com a dança. E ela vai nos contar como foi a sua experiência sendo paciente oncológico e como hoje leva uma vida mais leve. Bem-vinda, Marjorie, tudo bom? Oi, Flávia, tudo bom? Nossa, que prazer estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite. Acho que vai ser um papo bem legal, com muitas coisas para a gente conversar. Muito bom, eu que agradeço. E eu aproveito para pedir a você que está nos assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast e deixe umas estrelinhas aqui pra gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já passe pelo WhatsApp para seus amigos e amigas. Bom, Marjorie, a gente estava conversando aqui, a gente se conheceu no Maturifest, né? Que é um evento que fala sobre a maturidade, empreendedorismo, né? E exatamente assim, a temática muito constante nesse evento é exatamente a transformação, a reinvenção, que acho que é uma coisa que acabou acontecendo com você na sua vida, né? Isso. E aí, como que foi, assim? Eu costumo dizer assim, eu tenho vivido agora um pouco, né, desse conhecimento da plataforma do Maturi, né, falando um pouco mais, né, dessa reinvenção de carreira após os 40, após os 50, e eu acabei vivendo um pouquinho isso misturado com o meu processo oncológico. Então, eu acho que acabou vindo um pouquinho mais cedo para mim digamos assim, essa maturidade que acontece com a grande maioria, né, das pessoas que está entrando aí nos seus 40, 50 anos, principalmente com as mulheres. Muitas querem retomar carreiras ou mudar de perfil, né? Chega um momento da vida que a gente quer mudança. O nosso mundo também mudou muito nesses últimos 20 anos. A gente passou por uma transformação tecnológica. Então, eu comecei a sentir essa necessidade. Exatamente. Agora me conta, vamos começar, eu dei uma adiantada, mas vamos começar pelo começo. Me conta, quem é Marjorie Vanucci? Olha, difícil contar quem é Marjorie, porque é muita coisa, é muita história para contar. Mas então, como você falou, você me apresentou, eu sou fonoaudióloga de formação, né? Eu trabalhei 25 anos na área da saúde, especificamente na área da saúde, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Fiquei muitos anos em consultório, sou especialista em voz, em comunicação, na parte também de deglutição, que a gente chama de disfagia. E fiquei muitos anos também na saúde pública, fiquei 16 anos, né, não só como fonoaudióloga, mas como gestora, na parte de educação permanente em saúde. Então, aprendi muito esses processos de treinar equipes, de trabalhar com a gestão em saúde, de políticas públicas. Então, isso foi uma grande experiência em saúde pública na minha vida. Então, eu falo que a Marjorie veio da área da saúde, né? Principalmente. E aí, nessa transição de carreira, eu também comecei a trabalhar mais com a parte digital. Sendo educadora, eu queria levar conteúdo para mais pessoas. Então, o digital sempre foi uma coisa que me encantou, mas ainda era uma barreira. Quando eu era concursada e tudo mais, ainda não tinha muito essa facilidade, mas eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre dei muita aula, sempre dei muita palestra, eu sou palestrante também. Então, as pessoas viam em mim essa necessidade de ir para as redes. E aí, quando eu fui para as redes, eu comecei a descobrir outros universos, e aí me tornei não só criadora de conteúdo, mas também modelo. E também a dança entrou na minha vida, acho que isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas entrou assim para mudar totalmente, transformar a minha vida, inclusive em relação ao conteúdo. Hoje eu falo muito da dança e do movimento. Certo. Então, vamos lá. Você hoje tem qual sua idade? Só um minutinho que a fonoaudióloga tá rouca hoje. Eu tô com 45 anos, quase 46 já, beirando os 46. E aí eu descobri o câncer quando eu tinha feito 38, até já para falar um pouco desse marco de idade. Certo. E aí isso foi em 2017, né? Isso.
Dá para você contar um pouquinho pra gente, assim, como que foi que você percebeu, como foi esse diagnóstico e como que você se sentiu? Eu acho que a gente está numa época, né, propícia, que a gente está falando muito, né, sobre oncologia, sobre Outubro Rosa e tudo mais. Então, eu acho que é uma pergunta muito frequente. A gente acaba falando isso do ano inteiro, mas eu costumo dizer que, para mim, o diagnóstico, ele veio de uma certa forma mais naturalmente. Ele foi um diagnóstico precoce. Eu descobri nos meus exames de rotina. Eu já fazia exames de rotina, né? Eu acho que isso é um facilitador. Além de ser da área da saúde, já tinha muitos casos na minha família. Então, a minha mãe teve câncer de mama, a minha avó materna teve câncer de mama, a minha tia-avó materna teve câncer de mama. Tivemos outros casos de câncer na família também. Então, eu já vinha adiantando alguns exames que hoje a gente faz a partir dos 40 anos, né? Você tinha o conhecimento dessa questão do risco, né, de parentes de primeiro grau, então você tinha uma atenção. É mais ou menos esse vamos dizer assim, o mundo ideal, eu acho. Isso. Pensando em saúde da mulher, é isso, a informação, a mulher que usa a informação e se previne. Exatamente. Né? Quando a gente fala em saúde, as pessoas pensam em ausência de doença, né? Ou então a gente precisa ter uma doença para buscar saúde. E a saúde, na verdade, ela é um compilado de muitas coisas. Ela é o compilado da nossa vida. Eu acho que na pandemia as pessoas começaram a entender um pouco mais o sentido de saúde, que a saúde não engloba só a doença, né? Ela engloba onde você mora, como que você vive, quais que são suas expectativas, como você se previne, como que você cuida do seu dia a dia, né? Então, quando a gente fala de água e esgoto é saúde, quando a gente fala de educação tem a ver com saúde, se a gente fala de educação financeira, a gente está falando de saúde financeira. E de informação, de informação, né? Quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em todos esses âmbitos. Então, assim, no mundo ideal é isso, que a gente consiga ter hoje melhores exames de rastreamento e maior prevenção. Porque as doenças, elas vão existir. O câncer, ele está aí como uma doença crônica, né? Assim como a diabetes, a hipertensão, outras doenças, né, que não são só do envelhecimento, mas são da nossa característica de vida do dia a dia, elas precisam ser prevenidas. A gente nunca vai conseguir, talvez, extinguir todos os tipos de doenças. Mas se a gente conseguir, ao menos, ter uma vida de qualidade, a gente consegue prevenir que isso seja curável ou que seja diagnosticado com maior potencial de tratamento. Então, essa é a vida ideal, né? Sabe, Marjon, ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast com o Dr. Drauzio Varela, ele estava falando exatamente isso que você está falando, é uma coisa interessante, porque o paciente oncológico, com as condições que existem hoje, e são assim, condições que são muito novas, assim, de tratamento, a gente já vai falar sobre como foi o seu, mas de 2000 para cá, de 2010 para cá, uma mudança uma muito mudança grande. radical. E assim, ele falou uma palavra interessante, que às vezes eu gosto de usar também, é que o paciente oncológico, ele não tem uma doença, ele tem uma condição. Exato. Exatamente. É o que a gente fala da cronicidade, né? De ser crônico. Então, eu acho que o Dr. Drauzio, por exemplo, é um dos maiores responsáveis por a gente ter essa educação em saúde. Né? Ele é um médico que ele permeia muitos lugares, fala da oncologia com um grande valor, e é isso mesmo. O paciente oncológico, ele tem uma condição oncológica e hoje os tratamentos, eles estão cada vez mais chegando. É lógico que a gente tem que lembrar que, para a nossa grande realidade de saúde pública, ainda se demora muito, ainda a gente tem que lutar muito para que as coisas cheguem com maior rapidez. E é por isso que a informação ela é importante. Quanto mais informado... Então, quando a gente retoma ali a pergunta de como que foi esse diagnóstico para mim, as pessoas falam assim, mas você lidou com tudo isso de uma forma muito natural, porque eu tinha muita informação. Então, quanto mais informação você tem, mais você sabe onde buscar e onde chegar, né? Então, a gente sabe das dificuldades do nosso país, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que começar a correr atrás
de entender como funciona a saúde no nosso país, para que a gente possa exigir os nossos direitos também. Trabalhei com isso no Instituto e a gente tinha uma questão muito grande quando a gente dialogava com o INCA, por exemplo, que era a questão o que é mais interessante o governo gastar com rastreamento, uma mamografia, que tem um custo X, ou com um tratamento que tem um X à 10ª potência. Exatamente. Né? E aí entra informação, né? Claro, o rastreamento também tem que ser mais eficiente, mas enfim. Sim, mas é uma se a gente mudança, for pensar, né, de paradigma. Por exemplo, o INCA é um dos responsáveis, né, de trazer não só o Outubro Rosa, né, mas todas essas campanhas. Foi um dos principais institutos a trazer a primeira campanha, né, do alvo, né? Então, trazer isso para a população, deixar mais acessível, porque tudo que a gente fala, né, em campanha, em ativismo e tudo mais, puxa para essa questão da prevenção. Sim. E a prevenção, ela é sempre mais potente por conta disso. Os gastos com saúde, eles são enormes. E quanto mais a gente tiver acesso ao rastreamento, mais rápido esses pacientes vão chegar a um tratamento mais eficaz, né? E com menos danos também, com menos sequelas, né? Com cirurgias menores, ou às vezes sem precisar chegar numa cirurgia, que são procedimentos mais caros e de maior tempo de espera, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, numa gestão de cidade, hoje a gente está aqui em São Paulo, é um grande centro, mas quando a gente pensa lá, naquele lugar lá longe, eu brinco, né? Se a gente vai pensar na Piraporinha do Norte, né? Quando a gente brinca, assim, é um lugar fictício, mas que tem outra realidade, que aquela pessoa não consegue chegar até um centro grande, como que a gente pode rastrear? O Brasil já está um pouco à frente nisso. Acho que é lógico, a gente tem muitas críticas para a nossa saúde. Mas, por exemplo, a gente já começa o rastreamento muito mais cedo. A gente começa 10 anos antes do que nos outros países. Nós começamos aos 40, o rastreamento de mama. Na grande maioria dos países, é a partir dos 50. Então, nisso, nós já estamos ganhando. Nós já estamos melhorando a nossa condição. Agora, voltando. E aí, bom, você então, foi um rastreamento, Sim. foi um diagnóstico precoce, mas aí, como você se sentiu quando você recebeu o diagnóstico? Eu acho que sempre o diagnóstico, ele assim, não, eu vou dizer assim, a palavra é assustador, mas ao mesmo tempo, quando se está preparado, você descobre uma força muito grande de lutar, porque a gente tem essa ânsia de vida, né? Ânsia de continuar vivendo. E eu descobri antes dos 40. Então, o meu rastreamento já começou antes dos 40, justamente por conta da minha histórico familiar. Então, o acompanhamento em saúde também faz isso. Porque não adiantava nada eu ser um profissional de saúde que dizia tanto da prevenção e acompanhamento e não ter meu acompanhamento. Né? Então, eu sabia quais caminhos eu iria ter. Também já tinha sido, né, cuidadora da minha mãe, já tinha visto as coisas acontecerem. Então, eu costumo dizer que eu sou filha da prevenção. Né? Eu vi a minha avó materna morrer na década de 80 por falta de, não só de tratamentos na época, mas por até uma certa ignorância mesmo, né? De fazer um diagnóstico, ver que aquilo lá está acontecendo com você e falar, não, isso é uma doença que mata, eu não vou cuidar, ou eu posso deixar passar, não tem tratamento. Então, naquela época, tudo era muito diferente, né? Não justificando a negligência, mas as coisas eram negligenciadas, inclusive, por falta de orientação e de educação, né? A minha mãe, por exemplo, já foi diferente. Embora ela tivesse uma negligência um pouquinho com a saúde no começo, ela fez o autoexame, ela foi buscar o exame e a gente conseguiu que ela tivesse aí 13 anos de remissão e foi um sucesso terapêutico, né? Ela achou um tumor na mama, fez todos os protocolos e viveu muito bem, né? E eu já fui um caso ainda melhor, porque eu da família fui a mais jovem, com o tumor mais agressivo, mas encontrado na forma mais rápida, né? Mais precoce. Então, o meu tratamento ainda foi muito mais efetivo. Né? Então, hoje eu sou a única sobrevivente da minha família, mas com um prognóstico muito, muito interessante de vida e de qualidade de vida. Então, eu devo isso à informação e a ter essa cabeça no lugar. É óbvio,
como tudo na nossa vida, né? O câncer é uma das coisas dela, a gente vai derrubar muitas lágrimas e vai precisar de um tempo para entender e para processar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai tendo força para continuar e para estar aqui hoje contando essa história. Legal. Não, isso é legal você falar. Vai ter realmente, eu acho que é um baque, né? Você receber esse tipo de notícia e tem isso que você falou, esse processamento, né? É normal a gente, né, sentir dor, uma dor assim no coração, eu digo, sentir medo. Eu acho que a gente não tem que ter medo desses sentimentos e nem tentar esconder. A gente precisa respeitar, tem que respeitar esse sentimento. Talvez até como se fosse um luto. Exato. Né? E é muita informação. Quando o paciente recebe o diagnóstico, que muitas vezes não é de uma forma acolhedora, ou não é de uma forma muito correta, a gente tem que lembrar que são várias realidades. Eu já tinha muito conhecimento dos médicos, eu já tinha, né, eu fui no oncologista que era da minha mãe, então assim, eu já tinha uma rede, né, muito tranquila para esse diagnóstico. Mas muitas pessoas não, elas recebem o diagnóstico, elas nem sabem o que está acontecendo. E é muita informação. O paciente recebe uma avalanche de coisas, uma avalanche de exames para fazer, uma avalanche de informação, coisa que precisa fazer, coisa, sabe? Então, assim, a rotina dele muda do dia para a noite. E não só a rotina dele, a rotina da família, a expectativa de vida. Então, são muitas coisas. Eu falo que quando você recebe o diagnóstico, você não recebe apenas o diagnóstico, você recebe, né, como se fosse uma avalanche de mudanças na sua vida que você ainda não sabe como elas vão ser. Então, é óbvio que isso vai gerar medo, ansiedade, milhões de coisas, né? Certo. E aí, depois você passou por teve esse período. Sim. E aí veio o tratamento. Sim. E que é outra fase também. Sim, foi uma fase de muitas decisões, né? Porque até por eu ter essas informações todas, eu busquei uma forma de tratamento, né, em que eu conversei muito com os médicos, tive essa oportunidade de dialogar bastante, né? Falar quais eram as minhas intenções, o que tinha de expectativa, como que poderia ser. Então, o paciente, quando ele é mais informado, ele também sabe perguntar para o médico muito mais coisas. Ele não recebe passivamente. É verdade. Então, eu tive uma certa autonomia de conseguir conversar o que eu queria e o que eu podia. Porque certas coisas a gente quer e não pode. Certas coisas a gente pode e não deseja. Então, eu acho que isso que é muito importante quando a gente tem conhecimento. Então, foi esse diálogo que eu tive que ter com os médicos de falar, olha, até aqui eu quero ir, eu posso ir. Até onde a gente também pode conversar, porque eu tenho certos desejos, né? E naquela época os exames demoravam mais, eu tive que fazer um exame genético, esses exames não são cobertos, né? Então, eu tive que ver a questão financeira, como que ia ficar. Então, foi bem complexo resolver todas essas coisas, né? E aí, por isso, a gente tomou algumas decisões. No meu protocolo, eu fiz a cirurgia primeiro, depois eu entrei em quimioterapia. Mas os protocolos, por exemplo, não só para mama, mas para vários tipos de câncer, isso é uma coisa importante para quem está nos ouvindo, né? Para quem está nos vendo, não comparar. A minha história nunca vai ser igual à sua, e nem igual à sua, nem igual de ninguém. Então, cada protocolo, só para mama, a gente tem mais de 40, 50 protocolos só de quimioterapia diferentes, né? Então, os tumores, eles têm nome, sobrenome e tudo mais. Então, o meu protocolo foi decidido pela cirurgia, em primeiro lugar. Eu decidi por uma cirurgia ampla, porque eu queria fazer uma cirurgia mais radical. Então, eu resolvi pela mastectomia bilateral, como prevenção. Fiz o exame, então aquele exame da Angelina Jolie, que todo mundo quer saber. No final das contas, eu tive que operar antes do resultado do exame. Hoje, você vê, nem tanto tempo depois, a gente vai falar aí de 7 anos, o exame já tem um resultado muito mais rápido. Que é o do BRCA1 e 2, Isso, do BRCA1 né? e 2. Eu fiz um mapeamento completo, porque eu tinha outras características de câncer também. Eu já tinha tido outros diagnósticos oncológicos. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas eu já tinha tido um adenocarcinoma de tireoide, já tinha retirado um melanoma. E então, naquela época... então, assim, fiz um mapeamento um pouco mais completo. E, por incrível que pareça, o meu BRCA1, BRCA2 não veio positivo. Tá. Eu tenho um mapeamento ali que ele é indefinido em algumas coisas, então eu fico aí numa zona de pesquisa,
né? Mas, por enquanto, nenhuma questão genética propriamente diagnosticada. Mas eu optei por uma cirurgia preventiva por conta da característica do tumor. Eu tinha um tumor muito agressivo, já invasivo. Eu tinha vários tipos de tumor, né? Eu tinha tumor in situ e tinha tumor invasivo. Então, são vários nomes complexos. Não vou entrar nessa seara, porque ela é muito complexa. Mas eu tinha vários tumores diferentes, numa mama só. E eu optei pela cirurgia bilateral por prevenção. Certo. E foi uma escolha assertiva e também muito conversada com os médicos. Certo. E depois você fez primeiro a cirurgia, é isso, né? Depois você fez... Isso, depois eu fiz a quimioterapia. Não cheguei a fazer radioterapia, no meu protocolo não teve rádio. No da minha mãe, por exemplo, já teve. Tá. E a minha quimioterapia, na época, foi uma quimioterapia... Hoje ela é uma quimioterapia mais comum, mas antigamente era uma... Não, quando eu fiz, né? Tanto que a gente fala antigamente, 5, 6 anos atrás já é antigamente para oncologia. A oncologia muda muito rapidamente. Eu estou falando aqui com você agora, muito provavelmente daqui 6 meses a gente tem muito mais coisa. Tem muita novidade por aí. Muita novidade. Naquela época eu fiz um protocolo até de vanguarda, que era um protocolo multiquímico. Então eu fiz 6 quimioterapias venosas poliquímicas e mais 18 de uma medicação de terapia-alvo. Então, isso foi muito importante, porque eu tenho uma proteína metastática e eu consegui fazer essa terapia-alvo antes de desenvolver a metástase. Hoje, essa terapia-alvo, por exemplo, ela já se encontra no SUS. Então, isso é um grande ganho, demorou-se muito para chegar, mas hoje ela já está no SUS. Para a maioria dos casos metastáticos, sim, para 100% dos casos metastáticos, e em estudo para alguns casos não metastáticos, como o meu. Só uma pergunta, você consegue explicar de uma maneira simples o que é essa terapia-alvo? A terapia-alvo, ela funciona assim, vou tentar explicar de uma forma mais leiga, até como eu entendo também. De paciente para paciente. Isso, de paciente para paciente, a terapia-alvo é assim. Ela é como uma quimioterapia, ela entra de forma venosa. Hoje a gente tem algumas até que são de forma comprimida. A gente tem que lembrar que a quimioterapia, ela não é só venosa, ela tem também por comprimidos, oral. E ela entra no seu organismo como se elas fossem como ela fosse um soldadinho para as células e que ela fosse uma defesa. Então, ela bloqueia esses agentes ali, essas proteínas que estão querendo desenvolver as metástases. Então, ela funciona sempre como se essa proteína resolver ativar, esse soldadinho vai lá, não, você não pode estar aí, não. Volta lá para o seu cantinho. Entendeu? Então, ela funciona como justamente assertivamente naquele alvo em que ela quer se manifestar. Certo. Porque o câncer nada mais é do que uma célula desordenada do nosso corpo, que cresce desordenadamente. E essas proteínas é que fazem com que as células inflamem, ou elas fiquem... Não sei se eu estou falando tudo muito certo, não, mas tá assim... Sim, mas para leigos... Mas para leigos, e aí o que vai acontecer? Essa terapia-alvo, ela funciona quase que como se fosse uma vacina, e ela fica ali circulando e combatendo essa proteína. Certo. Existem N outros tipos de terapias-alvos, N outros tipos de medicamentos que fazem esse bloqueio. Por exemplo, hoje eu tomo uma medicação oral que ela é um bloqueio para os hormônios, para as chaves dos hormônios. Então, eu não posso, por exemplo, ter estrógeno e progesterona circulando no meu organismo. Então, eu sou menopausada desde sempre. E isso é uma coisa que você toma de uso contínuo? Uso diário, Quer dizer, faz parte daquela questão da condição, né? Você tem essa condição e você tem um protocolo de medicamentos. E o meu protocolo, por exemplo, desse medicamento são 10 anos. Tem pessoas que são 5, tem pessoas que são 10, tem pessoas que desenvolve o protocolo bem no começo, depois tem que mudar de medicação, né? Então, a gente está sempre revendo isso. Eu falo que uma vez você sendo paciente com oncológico, você vai ser para o resto da vida. Você pode estar em remissão, pode estar assim, num processo muito bom, mas você vai estar sempre em acompanhamento. Sempre atento. Inicialmente, mês a mês, depois de 3 em 3, depois de 6 em 6, depois anualmente. Ou se você tem alguma questão metastática, que significa que o câncer você não tem mais uma condição de ser um paciente curável, você continua esse acompanhamento e continua tendo a sua sobrevida. Tá? É diferente do que a gente chama de um paciente, né, que está em fim de vida.
Hoje a gente fala, né? Vocês escutam muito a palavra paliativo para metástase. Paliativo é justamente isso. Você não tem uma cura definitiva, mas você tem um tratamento. Você tem tratamentos que são feitos para a qualidade de vida. Antigamente, as pessoas tinham muita sensação que o paliativo era só aquele que estava morrendo. E não é. Esses são protocolos de fim de vida. Hoje, o paciente paliativo, ele é um paciente vivente. Ele é um paciente que tem várias questões ali que estão sendo ordenadas e coordenadas por uma equipe. Muito bom. Né? Lógico, no mundo ideal, né? E Marjorie, na quimioterapia você teve a perda de cabelos, né? Sim. Isso, caiu meu cabelo, sim. E aí, inclusive, a gente tá passando aqui, exibindo um vídeo que ela fez, que tá no Instagram dela, que eu acho tão lindo. Eu resolvi passar obrigada. aqui porque é de uma beleza, assim, estética e, assim, de sentimento, né? Que mostra como você depois encarou e o que você fez disso, né? Mas no momento em que isso aconteceu, que você estava fazendo o tratamento, que você teve a queda de cabelos, que é uma coisa, e aí depois uma cirurgia de mamas, como que você se sentiu, assim? Como que você lidou com isso? Eu costumo dizer que o câncer de mama, ele mexe muito com o nosso visual feminino, né? Com o nosso padrão corporal, com a nossa referência corporal feminina. Né? Primeiro tem a questão das mamas, né? Então eu fiz uma cirurgia, isso tudo mexe com a nossa propriocepção mesmo, nosso sentimento. E quando eu fui fazer as quimioterapias, naquela época eu já estava começando a ter aquelas toucas, né, que você usa e diminui a queda dos cabelos e tudo mais. E na época o meu médico falou, olha, Marjorie, eu nem acho interessante você usar, porque você vai usar e seu cabelo vai cair. Seu protocolo é muito pesado, eu acredito que você vai ter né? Ele falou, você pode tentar, mas eu acho que vai ser um pouco inútil. Então, essas são as escolhas de quando a gente tem informação. E aí eu falei, não, eu vou optar então por não usar, eu sei que é desconfortável, eu não queria passar por mais esse desconforto, mas eu estava preparada para a queda de cabelo. Já tinha visto a minha mãe ter passado pela queda de cabelo, e ela super se adaptou com peruca, tem gente que se adapta com lenço, tem gente que se adapta com outras coisas, e para mim foi um processo natural. Lógico que eu tentei levar da forma mais positiva possível, tanto a minha cirurgia quanto a queda dos cabelos. Eu brincava que eu queria fazer, gente, vou fazer meu momento, I didn't come here to leave you, didn't come here to lose, né? Tô com a voz maravilhosa pra cantar, acho que não. E aí, assim, que coragem fazer isso, Roca, né? Nossa, que coragem. Ela é fono, gente. Nesse momento, não saiam do podcast. Eu sei que a voz está horrorosa, não condiz comigo, tá? Estou num momento de rouquidão profunda, mas assim, não larguem a gente, por favor. Passei por esse momento de queda, assim, com muita graça, assim, sabe? Porque eu falava, eu vou ficar careca. O que vai acontecer? Vou ficar feia? Vou ficar parecendo uma tartaruga? Vou. Mas eu vou ter que lidar com isso. Então, eu tinha peruca, eu fui atrás de locais que tinham... E aí, nessa, eu comecei, assim, a ajudar outras pessoas também, né? Porque eu já tinha doado o cabelo. Então, eu tava com o cabelo comprido, aí eu cortei para fazer cirurgia, já tinha doado. E aí, depois eu fui cortando. Não precisei nem raspar, caiu tão rapidamente que eu não precisei nem raspar. Meu marido só deu uma cortadinha aqui e foi que foi. E aí eu comecei a usar boné, comecei a usar peruca. O lenço eu parecia um pirata, então eu não fui daquelas que ficava linda com o lenço. E aí abortei o lenço logo. E aí acabei doando os que eu ganhei também. Então foi muito, muito assim, tranquilo pra mim. Eu gosto muito de maquiar, né? Então eu procurava estar sempre assim, muito maquiada, muito arrumada, pra poder dar uma melhorada nesse visual. E acho que isso é muito importante, porque a gente começa a se ver de uma forma diferente. Quando você olha no espelho, você vê uma outra pessoa. Você vê uma pessoa transfigurada pelo tratamento. E isso é muito pesado, porque você olha no espelho e aí você fala, não sou eu. Só que esse momento também vai passar. Naquele momento que você está vivendo, você não consegue enxergar isso. Mas eu tinha muitos exemplos. Muitas pessoas, como hoje eu estou falando aqui, eu tinha muitos exemplos e continuo tendo. Então eu mirava nisso, eu falava, isso vai passar. Não vai ser para sempre.
Não é que não falam cabelo cresce, porque é muito ruim a gente ouvir isso. Mas eu sabia que aquele momento ia passar e que eu precisava passar por aquilo. Então, que eu passasse da melhor forma. Então, eu fazia graça, falava que eu ia ficar... que eu ia passar pelo meu momento de transformação sem seios, né? Que eu ia ter ali a minha transfiguração e depois eu ia voltar melhor. E você falou do seu marido agora. Como que foi ele recebendo a notícia e durante todo esse processo? Eu acredito que para as pessoas no entorno, seja família, seja amigos e tudo mais, é muito mais difícil a gente dar a notícia e elas receberem a notícia, né? As pessoas estão muito... Se a gente é pouco preparado, imagina o nosso entorno. Então, eu tinha muita preocupação de como isso ia chegar para as pessoas e como elas iam lidar com isso. Então, eu fui muito cautelosa. Eu fui uma pessoa que resguardei muito a minha família, os meus amigos, porque eu sabia que eles estavam sofrendo. Resguardei muito a minha mãe, que já tinha passado pelo processo, e sentia uma certa culpa, né, por falar, poxa, será que isso vem da nossa família? Como é que... né? Então, o paciente já é muito culpabilizado. Tá. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. E se você é uma paciente, ou se você tem alguém na família que é paciente, não se culpe. Não é culpa sua você ter câncer, não é falta de fé, não é nada que aconteceu na sua vida. Senão crianças não nasceriam com problemas oncológicos, crianças muito pequenas não teriam problemas oncológicos. O que elas estão pagando? Não é karma, não é nada. É simplesmente uma condição e, com certeza, você vai ter ferramentas aí para lidar e a sua família vai ser o seu suporte, os seus amigos, a sua rede de apoio, né? Muitas pessoas... a gente sabe que na oncologia a gente tem uma grande taxa de abandono, né? Infelizmente. E, graças a Deus, o meu marido foi um parceirão, continua sendo até hoje. Ele teve, lógico, assim, ele falou até hoje para mim, eu não sei como você consegue continuar falando da sua história. Ele não gosta. Ele tem, assim, ele tem muito, assim, respeito, né, por todo esse processo, mas ele não gosta de ficar revivendo, por conta das dores, né? Mas ele foi um parceirão, me ajudou com a cirurgia, me ajudava nos dias das químios. Eu tinha muita autonomia, fazia muita coisa sozinha. Mas quando chegava em casa, era ele que me dava carinho, era ele que voltava do trabalho e ia lá, ele que falava às vezes com as enfermeiras no meu último dia de químio que a gente fez, né? Aquele último dia, hoje é o último dia dessa químio. Ele foi lá, deu sorvete para toda a equipe. Então, que todo mundo queria sorvete, queria doce, queria um monte de coisa. Então, assim, ele foi um parceirão e é um parceiro até hoje. Eu sou muito privilegiada de ter uma pessoa que entendeu esse processo, entende as modificações do meu corpo, é carinhoso com isso, é respeitoso. Então, isso é uma coisa que eu gostaria, assim, que homens, mulheres, parceiros, família, pudessem ouvir isso de uma forma que, assim, vai ser difícil. A pessoa que você ama, ela está sofrendo muito, mas você pode ser um apoio. E você vai sofrer também. Mas juntos vocês vão conseguir caminhar por uma trilha melhor. Então, não abandonem. Por muitas vezes, falei para o meu marido, eu falei, olha, você não é obrigado a dar conta disso, né? Eu posso trilhar se você não quiser mais. Tá junto? Ele, não, eu tô junto com você. Eu fiz um juramento, esse juramento para mim, é importante. Então, esse amor nos fortalece e isso fez a nossa relação ficar ainda mais forte. Né? Não desejo que ninguém precise passar por isso para a relação se fortificar, claro. Mas eu acho que os desafios fortalecem e isso nos deixou preparado para muita coisa, né? Para o que veio pela frente também. E Marjorie, bom, hoje você é bailarina. Agora me conta como que a dança entrou na sua vida. Eu vou dizer para você que é uma coisa bem doida, né? Porque a gente está falando aqui de oncologia, né? De um monte de coisa, e a dança entrou na minha vida através da oncologia, por incrível que pareça. Eu não sou do shape, né? Eu faço balé clássico. Hoje faço sapateado também. Mas eu comecei... Mas, gente, olha só. Você acha que precisa ter shape, gente? Isso é uma coisa... Pois é. Muito louca. Isso é uma coisa muito louca. Por quê? Todo mundo pergunta assim, mas você dançou quando era pequena? Você fez dança? Não, gente, eu comecei balé com quase 40 anos. Sou uma bailarina amadora adulta.
E tenho orgulho de falar isso. Mas assim, quando eu era mais jovem, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de arte. Eu sou uma pessoa muito dessa comunicação e também através da arte. Sempre fui ver minhas amigas dançarem, o balé sempre esteve presente na minha vida como espectadora. E eu achava que minha vida era ser espectadora justamente por isso. Anos atrás, eu acho que a gente nunca imaginava ter adultos dançando, né? A gente imaginava um estereótipo muito maior. Eu acho que hoje a gente ainda tem muitos estereótipos, eu acho que a gente está quebrando muitas barreiras ainda. Até a gente estava falando no início desse podcast de etarismo. E eu acho que a gente tem muitas barreiras. É o etarismo, é o preconceito étnico, é o preconceito, a gordofobia, o preconceito do corpo, é o preconceito de muitas coisas. Nós estamos quebrando essas barreiras. O próprio fato de ser mulher, na dança tem o fato de ser homem. Então, assim, tem muitos preconceitos. E a dança, feliz ou infelizmente, ela é cercada por isso. Hoje, muito menos, mas ainda com muitos estereótipos a serem quebrados. E aí eu, no alto dos meus quase 40 anos, estava lá, oncológica, gorda, tinha mais, naquela época, no tratamento eu engordei mais ainda, eu tinha na época quase 178 quilos. E eu falei assim, eu quero fazer uma atividade física diferente. Eu sempre fui da atividade física, fui atleta, sempre vivi dentro da atividade física. Isso, além de ser um fator de prevenção, para mim, era uma coisa muito importante durante o meu tratamento, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, né, durante o tratamento de fazer atividades físicas. Só que eu queria uma atividade física diferente. Eu estava passando por algumas questões, né, alguns efeitos colaterais. Entre eles, eu perdi a sensibilidade dos dedos, tanto dos pés quanto das mãos. E eu também tinha muita dificuldade de movimento, né? Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia grande. E eu sempre me sentia assim, meio muito do esporte, mais embrutecida. Sim. E eu falava assim, gente, agora é meu momento. Tô vendo um monte de gente fazendo balé adulto, eu quero fazer balé. Quero fazer dança. As pessoas olhavam para mim e diziam, quer ser bailarina? Eu falei, não, eu quero dançar balé. Quero achar um lugar para dançar balé. Aí comecei em várias escolas de balé. E aí tinha uma onda naquela época, em 2017, 2018, começou a onda do balé adulto. Muitas artistas, né, pessoal tinha essa coisa da dança. E aí eu achei uma escola que tinha uma turma que estava começando. E aí eu propus esse desafio para a professora. E aí acho que as pessoas olhavam para mim. Eu costumo dizer que eu entrei no balé meio assim, sabe? Tá morrendo, deixa ela realizar um sonho, né? Vai aí. Tanto que foi um começo um pouco equivocado até. Eu falo que eu sou mais bailarina de uns 3 anos pra cá. Porque no começo era uma coisa meio que assim... Eu não tinha nem condição física quase de fazer, mas eu ia lá toda aula. Regradamente. Carequinha, químio, sem químio, vomitando. Eu ia. Religiosamente, eu sempre fui muito... acho que por ter vindo do esporte, eu sempre fui muito regrada com as coisas do exercício. E também por sempre lutar, né, contra a obesidade. E aí eu comecei a desenvolver uma paixão pelo negócio. Porque eu fazia mal, mas eu tava bem ali. Eu fazia muito mal, gente. Eu não conseguia fazer nada. Eu não entendia os passos. Era muito difícil para mim. Mas eu falava, não, eu vou tentar. Não é possível que eu não consiga. E aí meus professores começaram a me estimular. Falaram, não, você tem que continuar, você tem que continuar, você tem que continuar, você tem que continuar. E eu fui continuando. E nisso eu comecei a mostrar nas minhas redes sociais que eu comecei a dançar e muitas pessoas começaram a falar para mim, poxa, que eu admiro a sua coragem. Eu queria tanto dançar e não danço. Ou era um sonho meu de criança e eu nunca dancei. Ou eu dancei quando eu era jovem e agora eu tenho medo de voltar, porque não vai ser a mesma coisa. E aí eu comecei a conversar sobre isso com as pessoas, e principalmente com as mulheres, 40 mais. Gente, ela tem uns ensaios, aliás, eu queria te perguntar, ela tem fotos muito lindas, ensaios, vídeos, e que ela fez durante todo o tratamento, e depois quando entrou a dança. Exato. E assim, o que isso representou nesse processo todo de você porque você fazia o ensaio, você se olha, Sim. né? Como que esse olhar para você, mesmo que seja assim imageticamente, o que isso representou nessa tua transformação e nesse processo? Então, e eu vou te dizer que isso tem muito a ver com a dança. Porque a dança começou a me mostrar o movimento, a minha relação com o corpo.
Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e muito expressiva. Só que eu não conseguia me expressar com o corpo. Eu comecei depois a trabalhar isso, né? Levei isso para terapia, porque minha terapeuta falou assim, tá, então por que você começou? Ela me fez a mesma pergunta. Como que você começou a dançar? Por que você começou a dançar? E eu comecei a descobrir que era porque eu precisava descobrir o meu movimento de corpo. Eu precisava descobrir o meu corpo no universo. Eu sempre me escondi muito atrás da moda e atrás da minha comunicação. E quando você dança, a tua alma dança, o teu corpo dança, você se expõe para o mundo. Você expõe tudo que você tem para o mundo. Então, é um despertar de uma consciência, né, física também, de movimento. E como eu estava perdendo tudo isso, é aquilo que eu falei para você, quando a gente está no tratamento, você olha para o espelho e você não se reconhece mais. E a dança começou a me fazer perceber o meu corpo de uma forma diferente. Foi onde eu consegui começar a me reconectar comigo mesma. E aí vieram as fotos, porque aí eu comecei a me movimentar melhor, comecei a querer registrar esses momentos e comecei a querer mostrar isso mais para o universo. Porque eu, como educadora, eu falava assim, caramba, as pessoas querem conhecer minha história. Eu colocava isso como exemplo, porque eu tinha passado daquela pessoa que sabia isso através dos livros e de uma experiência estudada, para ser uma pessoa que tinha essa experiência vivida também. Então, quando isso se junta, vira uma coisa muito potente. E aí isso se juntou com o movimento. E aí eu comecei a fotografar, E aí eu comecei a também sentir que na época agora, né, dos anos mais 2020, por aí, na década agora, né, nessa última década, o meu físico e o meu biotipo começaram a ser valorizados. Eu era uma criança, era uma adolescente, que eu nunca fui... Eu não era o biotipo da época. A época, modelos eram quem? Eram magras, altas, bronzeadas, loiras, muito magras, muito esguias. E eu era quem? Eu era uma pessoa que parei de crescer aos 10 anos e já tinha quase 1,80. Tinha cabelos diferentes, porque eu sempre pintei cabelo de cores diferentes. Não tinham, né? Vim de família europeia, então não tinha uma cara nem de brasileira, nem de europeia, nem, né, uma pele muito branca, um jeito muito... Então, assim, gorda, não era magra, era forte. Então, assim, eu era totalmente desconectada. Eu já usava maquiagem, já usava roupas diferentes, né? E eu não me encontrava naquele mundo. Eu falava que eu queria muito chegar aos 30 anos, porque eu já parecia uma velha. Eu não tinha roupa naquela época. Né? Eu era uma criança de 10 anos que tinha que usar um manequim 42, 44, por causa do meu tamanho. Não por causa da obesidade só, mas por causa da altura. Não existia roupa para criança. Hoje não, hoje a gente vive num universo um pouco mais democrático. Então hoje a gente vê que, né, até foi onde me levou não só para as fotos, para uma carreira de modelo. Porque aí eu comecei a ser vista como um rosto comercial. Como uma pessoa que poderia levar mensagem através também do biotipo. E isso foi na dança, foi na oncologia, foi no 40+, né? Então, hoje eu me sinto muito grata de participar junto com pessoas negras, com pessoas de etnias diferentes, então orientais, plus size, não plus size, né? Magros, gordos, altos, baixos, diversidades, né? Então, o público LGBT, QIA+, então, assim, todas essas pessoas unidas, né? Seja numa foto, seja numa campanha, seja numa dança, seja na rua, seja... Então, isso a dança me proporcionou, a carreira de modelo vem me proporcionando, o conteúdo digital vem me proporcionando. Então, tudo que eu faço é voltado para agregar em todas as diversidades. Porque eu senti que eu era uma diversidade também. Embora eu seja ainda de uma camada muito privilegiada, por ser uma mulher cis e branca, mas eu tinha outras questões, né, que estavam ali chocando. E quando eu entrei na dança, eu tive que quebrar muito isso. Também, né? E as fotos vieram com essas oportunidades. Dançar me levou para a Europa, dançar me levou para conhecer outras pessoas, outras técnicas de dança, me levou a um universo que se eu pudesse dizer assim, que
jamais sonhei dessa forma. Eu acho que se eu tivesse prospectado, eu não teria prospectado em tamanha grandeza. Né? Que legal. Mesmo na oncologia. Queria fazer um adendo aqui. Eu vou convidar você e quem está assistindo também. A gente tem um vídeo sobre dança com a Regina Calil, que é a coreógrafa, criadora do método Aerojazz. Eu vi seu podcast. Vocês falam muito sobre a dança. E você muito dança sobre isso. também. Dança também, exatamente, eu também danço e concordo com tudo que ela disse, né? A gente fala também nesse vídeo muito sobre essa questão da alma, né? De você conseguir se expressar vejam, gente, que com é a muito dança. legal. Vou deixar aqui o link para vocês assistirem também. Não, é muito gostoso. E Marjorie, você fala também que depois do câncer você teve uma nova vida. Como que é essa nova vida? Eu digo assim, eu não gosto de romantizar, né? Porque eu acho que a gente não pode dizer que é uma coisa... Eu não gosto, assim, de banalizar, né? Porque eu acho que quando a gente fala assim, ai, minha vida mudou, ai, good vibes, leve, dá a impressão que a gente acorda todo dia de manhã gratiluz, meditando, sendo um ser, né, iluminado, que não tem raiva, que não tem dramas, que não tem... E não é assim. Mas eu digo que a oncologia, né, o ser paciente oncológica, mudou muito o olhar para mim mesma. Eu era uma mulher que tinha muito esse olhar com o outro. Eu vim da área da saúde, eu vim do cuidado. Então, cuidar, para mim, era muito automático. Só que o meu autocuidado era muito desregrado. Né? Era muito... Eu tinha um autocuidado por conhecimento, mas eu não tinha uma rotina. Então, eu sempre abdicava da minha rotina, que eu acho que como uma grande maioria, vou falar agora mais de mulheres, mas, assim, abdicam por conta de outras coisas. E muitos homens também fazem isso porque estão, né, no trabalho, nas suas coisas pessoais. Então, a gente vai abdicando da gente. Então, a oncologia trouxe para mim a oportunidade de parar e falar, Marjorie, agora o olhar é para você. Então, por isso que eu falo que essa maturidade dos 40 e poucos, 50 anos, veio para mim aos 30 e poucos. Porque eu precisei forçosamente parar e olhar para mim. Eu precisei, literalmente, dar 10 passos para trás. E aí veio toda a minha transformação, toda a minha vontade de desacelerar, de não ter mais 3, 4 lugares para trabalhar, de conviver mais com meu marido, conviver mais com a minha família, com o tempo que eu tinha com a minha família. Decisões importantes tiveram que ser tomadas, como ter ou não ter filhos, continuar ou não continuar com certas coisas. Então, por isso que eu falo, não é uma decisão, quando eu falo... tornou a minha vida muito melhor e até mais leve em alguns sentidos, eu não gostaria, assim, que você que está ouvindo a gente achasse que é um processo que foi do dia para a noite e também que foi um processo fácil. Não, teve muita dor, muita escolha, muito tempo, né, envolvido. Teve todo o meu tratamento, tiveram muitos altos e baixos, e até eu conseguir ter determinadas escolhas. E essas escolhas também, Flávia, elas não estão... estanques, né? Não estão paradas. Elas estão modificando. Eu posso chegar aqui para você daqui a 1 ano e falar assim, Flávia, mudou tudo. Parei balé, eu não sei o quê. Não, parei balé não, porque eu tô apaixonado mesmo. Mas, assim, muitas coisas vão mudar. Então, eu acho que a grande mensagem que eu digo, assim, em relação ao que a oncologia me deu, foi, assim, olhar para mim e fazer novas escolhas. Então, não deixe que algo tão grave chegue na sua vida para fazer isso. Certo. Não deixe só que a maturidade faça isso. Eu acho que hoje os jovens, né, eu convivo muito com jovens também, isso é um privilégio, eu vejo que eles estão mais conectados com isso. Acho que o mundo está dando mais oportunidade. Então, eu vejo hoje jovens com mais autonomia de decidir, de fazer escolhas. Eu acho isso muito lindo. Eu aprendo muito com eles. Para não deixar que aquela Marjorie de lá de trás volte àqueles comportamentos tóxicos comigo mesma. Certo. Né? E Marjorie, vamos pensar assim, se tiver uma mulher nos assistindo ou nos ouvindo que acabou de receber o diagnóstico de câncer de mama, o que você diria para ela agora, nesse momento? Eu diria primeiro, eu sinto muito pelo que você está passando, porque eu sei que não é um diagnóstico fácil. Eu sei que você está com muitas dúvidas. Eu sei que está passando um monte de coisa pela sua cabeça, um turbilhão de pensamentos.
mas eu tenho certeza que você vai conseguir lidar com tudo isso se você tiver paciência, compaixão com você mesma, tiver rede de apoio e tiver informação, principalmente informação. Eu sei que agora é um momento muito difícil e muito confuso. Talvez você não saiba onde buscar, talvez você esteja ouvindo aqui, caiu até de paraquedas esse momento. Mas aproveite isso como um insight para você começar a olhar melhor para você, começar a olhar para o seu tratamento como um motivo de novas expectativas de vida, de saúde. Trate-se com saúde e não como uma pessoa doente. Para isso também eu queria deixar... eu sou voluntária, né, em várias ONGs, em várias plataformas, mas uma ONG isso que muito... eu te perguntar. Vamos falar do do Oncoguia, Oncoguia. né? Eu queria falar muito do Oncoguia. O Oncoguia é uma plataforma, né, digital, é uma ONG voltada para a informação, para justamente auxiliar, acolher, poder também direcionar os pacientes, poder garantir os direitos dos pacientes, né? Então, a gente tem aí 10 anos de serviço do Oncoguia. Eu sou muito grata por ser voluntária. Para quem não é paciente, eles trabalham com todos os tipos de câncer. Então, assim, não é só para pacientes de mama, tá? Eu falo em nome do câncer de mama, mas temos aí todos os tipos de câncer. Queria dizer que, como voluntária, como causadora, a gente aqui tá para te acolher, para te ajudar, para ser uma luzinha aí, né, para você que está passando por isso agora, te ajudar a pegar na sua mão e dizer, vem com a gente, é difícil, a gente sabe que é difícil, mas tem solução e a gente pode te ajudar de alguma forma. Sim. Então, a gente está aqui justamente para fortalecer, para encorajar, para dizer para o paciente que ele pode continuar, para dar bons exemplos e principalmente para combater fake news. Porque a gente sabe que, hoje em dia, a internet ela é muito ampla, muito vasta. A gente tem muita coisa boa, mas, infelizmente, a gente tem muita informação equivocada. Muita informação que não deixa só o paciente, mas os familiares, todas as redes de apoio, muito confusas e muito cheias de dúvidas. Então, procurem fontes, isso é uma coisa também que eu falo para os pacientes, procurem fontes seguras, procurem pessoas que já passaram por isso, né, para que vocês possam ter segurança na hora de conversar com a sua equipe, para que vocês possam conhecer seu serviço de saúde. E eu queria falar não só para os pacientes, é lógico que os pacientes, meu coração, segue lá meu Instagram, pergunta para mim, manda direct. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, vai ter o link do Insta da porque da a gente sempre conversa também tem o portal o Oncoguia, tem um 0800 que você pode ligar. Eu queria dar um depoimento. Claro! Quando eu vi que eu já fui atendida. Ai, que legal. Ai, conta essa experiência para nós. Então, assim, quando eu vi que você fazia voluntariado, eu falei, gente, a gente vai falar porque é uma organização muito séria, muito confiável, que é uma coisa que a gente tem que enaltecer, né? Enaltecer e procurar lugares confiáveis. Eu tive um parente, meu pai, que teve câncer, e a gente ficou perdido, porque ele não tinha plano de saúde e, assim, a gente tinha problemas muito sérios dentro do SUS, né? Então, eles me deram toda a orientação jurídica, caminho, né? todo o caminho, que você vai... primeiro você vai na ouvidoria, depois você vai no juizado de pequenas causas. Para você, porque, assim... Né? Tem uma questão aí de acessibilidade muito séria no Brasil, e eles me ajudaram muito. Que assim, bom. E assim, uma ajuda muito profissional, muito assertiva. Exato, a gente faz sabe? muito preparo. As meninas do 0800 eu acho são que, assim, eu precisei de um incríveis. trabalho prático, mas eu imagino que talvez eles também tenham um trabalho psicológico. Sim, temos. Né? Temos rodas de conversa. E uma coisa que você falou, Flávia, importantíssima, não só para o paciente, para os familiares, para as pessoas que estão envolvidas, né, com o paciente. Nós temos vários congressos também, vários fóruns, né, inclusive para familiares, para pacientes. Temos rodas de conversa com apoio psicológico.
temos muitas reuniões em que a gente alinha tudo isso que você está falando, porque nós sabemos das dificuldades, principalmente no nosso serviço público, e nós sabemos da falta de informação. Lembra que eu falei lá no começo que tudo que me ajudou na minha trajetória oncológica foi justamente ter informação. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que quando você chega você chega no front, né? Você chega num médico e você sabe como... É claro que você não vai ser médico. Exato. Porque você Você vai nunca respeitar vai o substituir conhecimento. esse papel. Mas você tem que ter informação para você falar, não, você não pode me encaminhar para tal lugar, ou eu tenho o direito que você faça esse tratamento. Exato. Né? E a gente tem que lembrar que as realidades da cidade são diferentes, então você tem que buscar, e eu falo para as pessoas, busquem isso até mesmo antes da doença, né, aparecer, porque às vezes a gente acaba esperando a doença aparecer. E então, assim, procurem na cidade de vocês onde são as suas redes, onde é a sua unidade mais próxima de saúde, quem que você tem que acionar, qual que é o seu médico de referência, como que funcionam os exames, tem exame, tem carreta funcionando de mamografia, estamos aí em meio de Outubro Rosa, como que estão essas campanhas? Posso fazer isso fora da campanha? Devo fazer isso fora da campanha? Devo. Assim, o Oncoguia está aí para ajudar. Eu tenho uma experiência incrível com o Oncoguia, que antes de ser voluntária, eu também sempre fui ativa nas redes do Oncoguia como profissional da saúde. Então, eu falo que eu passei por todos os estágios no Oncoguia. Eu passei pelo ser a profissional de saúde que começou a entrar na plataforma para buscar informação. Depois, a cuidadora, que também foi atrás dos direitos, das coisas. Depois, a paciente, e hoje a voluntária. Então, assim, contem com a gente, contem comigo, com toda a equipe do Onco. Com toda a nossa possibilidade também de ajudar vocês para ter uma jornada melhor. E contem também comigo para ir para dança, né? Todo mundo para ter uma inspiração. Né? Olhem lá as minhas viagens. Tem os perrengues de paciente, né? Que fica doente, fica, né? Tem a imunidade baixa, mas tudo isso a gente vai lidando. E eu acho que essa é a grande mensagem. Muito bom. Não desista, né? Você tem aí um grande desafio, mas você tem muita vida e muita coisa para fazer pela frente. Tá aí, cresceu o cabelo ficou cor-de-rosa, virou minha marca linda, maravilhosa. Então é isso. Muito bom. Eu vou deixar também o link aqui para os contatos do Oncoguia aqui na descrição do vídeo, porque realmente, se você precisar, olha, vale a pena usar esse atendimento. E para os pacientes também de linfoma e de qualquer tipo de doença sanguínea, assim, dos hematológicos, né? Então, as leucemias, os linfomas, Hodgkins, não Hodgkins, também existe a Brale, que é também uma ONG de muita referência. Deixaremos isso, a gente deixa todo o link aqui. O Comitê de Pacientes também sempre recebe a gente também. E é sempre muito importante a gente trocar essas experiências e pesquisem, vejam tudo que tem nas redes de confiança para vocês conseguirem viver com mais qualidade. Marjorie, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. A gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E aproveitem esse mês de outubro, né, para pensar aí nos seus exames, em tudo que vocês têm para fazer. E não só nisso, pensar também em curtir a vida, né? Então, ter um momento de qualidade com a sua família, ter um momento num parque, num ar livre, ter um momento de dança em casa, coloca uma música, ouve uma música, converse com as pessoas que você ama e tente ter aí um momento feliz e dar uns sorrisos, que é sempre muito bom. É isso aí, Marjorie. Muito obrigada. Obrigada você também por ter assistido. Eu queria lembrar de um outro vídeo também, que foi o último vídeo que a gente publicou, com a doutora Rita Dardes, dando várias informações, tirando dúvidas também. Doutora Rita Dardes é mastologista, tirando dúvidas sobre o câncer de mama. Eu vou deixar também o link aqui em cima do vídeo. E muito obrigada por ter assistido. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. E se gostou do conteúdo, assistiu até agora, passe por WhatsApp para as amigas e amigos. Um beijo, tchau, tchau!